Olá, alunos da disciplina de Filosofia da Educação. Nesta aula falaremos sobre a filosofia positivista, ou seja, o positivismo. Colocando essa escola filosófica dentro do contexto, lembram da última aula. Nós falamos que a filosofia moderna ela se desenvolveu nessas 5 escolas filosóficas, né? Aqui começou com o Renascimento, o racionalismo, o empirismo, o iluminismo, e o auge desse paradigma de modernidade aconteceu lá nos anos de 1800 com a filosofia positivista. Coincidentemente, agora estou gravando domingo de tarde, mas eu comecei a preparar essa aula, era esse horário aqui no dia 21 de abril, que era feriado nacional. No final da aula, nós vamos entender por que nós temos no calendário esses feriados, como 21 de abril, 15 de novembro, 7 de setembro. Para a gente entender o que é esse paradigma moderno, de sociedade moderna, nós temos que fazer esta análise da passagem do medieval para o moderno. Isso demorou algumas centenas de anos, né? Vamos fazer essa comparação em 3 aspectos. No aspecto econômico, a sociedade medieval ela estava baseada na agricultura. O que trouxe a modernidade de novo? A indústria. Nós somos uma era industrial. Qual foi a revolução que fez essa passagem da agricultura para a indústria? Foi aquilo que nos livros de história consta lá como Revolução Industrial. No aspecto político, na Idade Média, tínhamos as monarquias. O que temos da modernidade? A democracia. Qual foi o movimento que marcou esta passagem para esse novo modelo político? Poderíamos citar outras, mas sempre nos livros de história consta a Revolução Francesa. E no aspecto cultural, também já falamos na aula passada, aqui predominava o Theo, Deus está no centro. Na modernidade é o antropos, ou seja, o ser humano que está no centro. Quais são as correntes filosóficas que trouxeram esse novo modelo? Né? Aquilo que nós dizíamos há pouco, Renascimento, racionalismo, empirismo, iluminismo e o auge de tudo, o positivismo, que nós vamos estudar antes. Também essa tela aqui eu copiei da aula passada, né? As características da idade medieval e quais são as suas correspondentes na idade moderna. Vou dar uma ênfase a esse aqui para essa aula de hoje. Ou seja, enquanto na medieval era a teologia que predominava, a moderno veio a ciência, que é o novo paradigma. Modernidade é, na realidade, a ciência que se impôs, ou seja, a ciência é que trouxe a melhoria nas condições de vida. A física, a biologia, a química, a medicina, a sociologia, a medicina. No aspecto econômico veio a indústria, os novos modelos de organização da indústria. Poderíamos também colocar a psicologia. Estão vendo? Não havia ciência antes, agora que a ciência está se afirmando. Ou seja, positivismo é a filosofia que tem este princípio. Para eles, positivo significa científico. Para Augusto Comte, que é o principal autor do positivismo, a ciência tem agora uma dupla função. Tem a função teórica e tem a função prática. O que significa função teórica? Significa a ciência vai explicar tudo. E a função prática, a ciência vai resolver tudo. Então, o homem moderno, ele é, de certa forma, poderíamos dizer assim, o ser humano moderno é alguém entusiasmado. Porque a ciência está trazendo um monte de novidades e as condições de vida do ser humano moderno são infinitamente melhor do que as condições do ser humano da era medieval. Quem é que trouxe todas essas mudanças, essas melhorias? A ciência. Então, o ser humano é entusiasmado pela sua melhoria nas condições de vida. A saúde melhora, tudo está melhor, né? Mas algo ainda não está bom. O que não estava bom
na concepção positivista. A concepção, não está bom, é o convívio social. Na sociedade havia muita desarmonia. Então, Augusto Comte, que é o principal autor da filosofia positivista, Augusto Comte dizia assim, antes, na Idade Média, havia havia uma harmonia, né? O rei dizia, Deus soprava na cabeça do rei, o rei fazia as leis e o povo cumpria. Se não cumprisse, ia para o inferno. Então, já na Idade Moderna, com o advento da ciência e, de certa forma, a religião ficou muito obscurecida, tudo estava bom, só que essa harmonia é que ainda estava faltando. Essa ordem social, isso eles tinham saudades. Então, o princípio básico do positivismo nesse aspecto é: precisamos arrumar um jeito de reconstruir essa ordem social. Então, no aspecto econômico, o progresso econômico só poderá acontecer se houver, de novo, uma certa harmonia, uma certa ordem na sociedade. De onde que vinha essa desorganização? Devemos lembrar que agora emergiu uma nova classe social, aquilo que nós chamamos de a burguesia, porque a burguesia que é a dona das indústrias. Então, no fundo, qual era a desorganização social que havia? Principalmente entre patrões e empregados. A desordem era muito sob essa ótica, ou seja, os patrões queriam cada vez lucros maiores, os empregados, por sua vez, queriam salários maiores. Então, são dois interesses antagônicos. Como os empregados não conseguem melhorias e são muitas vezes explorados pelos patrões, começam as greves. Perceba aqui que esta filosofia ela é, de certa forma, patrocinada, né? Quem, no fundo, deseja essa ordem na sociedade são os patrões. Então, o lema máximo do positivismo é: devemos ter ordem na sociedade, porque daí o progresso econômico acontecerá, digamos, automaticamente, acontecerá ainda mais do que já está acontecendo. Então, voltando só um pouquinho, o paradigma da filosofia positivista é ordem na sociedade para que o progresso econômico possa acontecer. Mas isso aconteceu na Europa. E essas ideias vieram também para o Brasil? Como será que essas ideias chegaram ao Brasil? Aí nós temos que lembrar que o Brasil também já passava por um início de industrialização. Então, a desordem social já estava também acontecendo no Brasil. Precisava-se de um jeito para colocar o Brasil de novo dentro da ordem. Qual é o movimento que traz essa filosofia? É a proclamação da República. Então, a proclamação da República, ela é de inspiração positivista. Qual é o objetivo da República, então? O mesmo da filosofia positivista. Restabelecer a ordem social no Brasil para que o progresso econômico possa acontecer aqui também. Onde nós podemos ver que essa filosofia positivista teve muita influência na proclamação da República? A bandeira está aqui, claramente, ordem e progresso. A bandeira já existia desde o tempo do Império, mas esta faixa foi colocada agora na época da República. O hino nacional é um outro item, veremos logo a seguida, o que aparece claramente a filosofia positivista. Os heróis brasileiros são construídos dentro dessa perspectiva. Os símbolos nacionais, o nome de ruas, o nome de praças, tudo isso tem a ver com a influência do positivismo na proclamação da República. Aquilo que dizíamos aqui, a construção de heróis. Talvez o mais característico de todos é este nosso herói Tiradentes. Toda nação tem os seus heróis. Isso não é uma coisa somente brasileira. Os Estados Unidos têm heróis, a Alemanha tem heróis, todos os países têm heróis. O Brasil não tinha heróis, segundo
os líderes da proclamação da República, o Brasil era um país muito carente de heróis. Então, alguém deve ter dito assim, mas um herói que poderia, digamos assim, ser convincente é esse tal de Tiradentes, que viveu lá nas Minas Gerais. Acontece que esse herói Tiradentes que nós vemos nos livros de história, quando foi que ele morreu? Quando ele morreu, ele passou logo a ser conhecido, ou em vida ele também era conhecido? Tinha nos livros de história esse capítulo, depois da morte de Tiradentes? Não. Veja, a proclamação da República, que nós estamos tratando, nós vamos falar do herói Tiradentes. A proclamação da República aconteceu aqui, 1889. Tiradentes tinha morrido em 1792, ou seja, ele viveu antes, claro, anterior. Então, Tiradentes já estava morrido, enterrado, apodrecido há mais de 100 anos. Nunca ninguém tinha falado sobre Tiradentes, nunca tinha escrito nos livros de história uma vírgula sobre Tiradentes. Dia 21 de abril não era feriado nacional. Agora, veja, agora, estou falando agora aqui, na República, eles resolvem buscar este personagem lá e agora eles vão contar a história daquele personagem de acordo como era o personagem ou vão contar a história de acordo com os interesses e os objetivos da República. Vejamos bem. Eles vão, então, aquilo que nós vimos há pouco. Ele já estava morto há 100 anos, não tinha nada escrito sobre ele. Ele não era. Quem foi o Tiradentes real? Tiradentes real não foi esse Tiradentes com essa barba, com esse cabelo. Mas por que colocaram barba e cabelo? Isso não é foto, isso é uma pintura encomendada. Como o Brasil era um país muito cristão, o Tiradentes passou a ser também conhecido quase como que semelhante à figura de Jesus Cristo, né? Como o Brasil era muito cristão, um herói cristão é mais convincente. Aquilo que a gente lê lá, né? O Tiradentes real existiu? Não, existiu. Mas o seu feito foi multiplicado por 1000. Ou seja, ele viveu lá nas Minas Gerais, mas possivelmente ele teve algumas ideias até, ele deve ter chegado lá entre os donos de Minas, né? Porque tinha a lei do quinto, cobrava-se impostos. De cada 5 quilos de ouro que alguém encontrasse, ele tinha que dar 1 quilo de imposto para o rei de Portugal. E os outros ele podia vender, mas tinha que vender para Portugal, porque havia o monopólio da coroa. O Tiradentes deve ter dito para eles, mas vejam, vocês acham que isso está correto? Esse rei que cobra impostos nunca veio aqui, nunca virá. Por que vamos continuar pagando impostos? Esse monopólio da coroa não está correto. Ele deve ter dado algumas ideias. O rei deve ter ficado sabendo e deve ter dito assim lá, mandado uma mensagem para a polícia brasileira, vão lá e sumam com esse cidadão. Na calada da noite foram lá e sumiram com o Tiradentes. Ninguém ficou sabendo, não passou no Jornal Nacional, ou seja, a não ser o vizinho dele, um que outro. Tiradentes foi morto, mas ninguém ficou sabendo quando que ele foi colocado nos livros de história. 100 anos depois somente. E aquilo que está lá nos livros de história tem a ver com o Tiradentes real ou tem a ver com o objetivo da proclamação da República, o objetivo era ordem e progresso. Mas o que isso tem a ver com o herói? O herói ajuda na confecção dessa ordem social, cria um sentimento. Né? O que é um herói? Herói é aquele para o qual você olha e ele já inspira, ou seja, cria esse sentimento de nacionalidade. Então, não que Tiradentes não tivesse existido, mas tudo aquilo que está escrito, de que, né, que ele foi esquartejado, que ele foi julgado, isso tudo é ficção. Ele existiu, mas na calada da noite ele foi sumido e ninguém falou dele. O mesmo, querem ver um outro exemplo? Vamos adiante, olha aqui.
o hino nacional. O que diz a letra? Né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O rio Ipiranga existiu? Sim, tinha lá o rio Ipiranga. Mas o que se conta nessa história? Veja, esse hino foi produzido aqui, ó. Encomendaram o hino. Mas o que se conta no hino? Se conta aquilo que teria acontecido aqui. Ou seja, a independência do Brasil aconteceu lá em 1822. Mas agora somente que resolveram contar. E como se coloca esse personagem, Dom Pedro I, no hino? É como se o Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, isso realmente o rio tinha. Ali em São Paulo, dizem que provavelmente Dom Pedro estaria em São Paulo, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ali ele fez o grito: independência ou morte. Agora nós brasileiros vamos ficar independentes de Portugal que quer nos explorar. E diz, atrás de Dom Pedro, quando ele deu esse grito, estaria um povo heróico atrás, gritando, né? Soltou um brado, soltou um grito: sim, nós vamos ser independentes de Portugal. Ora, isso tudo é ficção da República. O Dom Pedro era filho de quem? O Dom Pedro era filho do rei de Portugal. Ou seja, ele iria gritar, iria empunhar as armas contra o pai dele? Não é verdade. O povo heróico nunca soube de nada, não teve povo heróico. O povo não participou desse movimento revolucionário. Ou seja, o grito do Ipiranga foi, na realidade, uma coisa de gabinete. E a historiografia prova que 10 anos depois do grito da independência, havia aqui na província do Paraná, a maioria das pessoas nem sabia ainda que o Brasil estava independente de Portugal. Está vendo que não houve participação popular. Esse povo heróico não foi chamado a participar, foi uma coisa de gabinete. Essa figura, ela é característica, ela está sempre no livro, Dom Pedro em cima de um cavalo e o povo heróico. Isso não houve na real, isso não é foto, isso é um quadro que os republicanos encomendaram a este famoso pintor Pedro Américo. Você faça um quadro com essas características. A ideia que está por trás é de que o povo participou e que este Dom Pedro cometeu um ato heróico. Na real, Dom Pedro foi um herói, na real? Vamos falar bem a verdade. Qual foi o ato heróico que o Dom Pedro fez? O povo não participou, como dizíamos. O rio Ipiranga, a historiografia questiona que possivelmente Dom Pedro não estava em cima de um cavalo, estava em cima de um burro, porque o burro ele é mais perspicaz para essas passagens assim no meio do mato. Dom Pedro existiu, mas o ato de heroísmo dele deve ser muito questionado, né? De certa forma, podemos dizer, Dom Pedro foi um traíra, porque mais tarde ele largou o Brasil. Se ele foi tão herói, ele deixou o Brasil às traças, né? Olha aqui, é Dom Pedro I do Brasil e é o mesmo Dom Pedro IV de Portugal, porque quando o pai dele morreu lá em Portugal, ele já era o imperador do Brasil. Quem seria o sucessor dele lá em Portugal? O filho mais velho, que era, no caso, o Dom Pedro I. O que ele fez? Largou a coroa brasileira e foi lá para o trono português. Bem bom. Tá vendo? Que ato heróico que ele fez quando ele empunhou a... Apenas aqui... eu recentemente está reprisando essa novela. Evidentemente que novela é também uma ficção, né? Mas ali aparece esse Dom Pedro no personagem, no ator Caio Castro, né? Evidentemente que não é história, mas ali eles tentam mostrar, de certa forma, que Dom Pedro não é todo esse herói que os livros estão mostrando. O mesmo foi construído do Marechal Deodoro, né? Ou seja, o grande marechal que fez a proclamação da República. O Marechal Floriano, tem até o nome da cidade de Florianópolis, em homenagem a Floriano. Lá em Santa Catarina tem até um movimento que eles querem voltar ao nome antigo, né? Antes de ser, porque
questionam esse Duque de Caxias, que é o patrono do exército. Quem foi Duque de Caxias? Não tem muito heroísmo nele. Ele foi, na realidade, um grande sanguinário. Na Guerra do Paraguai, que tinha acontecido ali alguns anos antes, né, da proclamação da República, Duque de Caxias foi lá e covardemente matou muita gente. Então, nós não temos nada de nos orgulhar destes heróis. Quando eu estou dizendo a partir de agora, estou dizendo a partir da data, né, a partir disso aqui, ó, da proclamação da República. Então, a partir de agora, coloque-se essa história, né, coloque-se este enredo do Dom Pedro, este enredo do Tiradentes, de todos os heróis nos livros de história, coloque-se essa versão. Coloque-se isso no nome de ruas, para que o povo lembre, né? Estão vendo? Ó, nas praças, nas avenidas, estão todos esses personagens heróis. Coloque-se essas datas no calendário e refere-se, vamos fazer feriados nesse dia, né? Tá vendo? Ó, 21 de abril passou a ser um feriado nacional para relembrar esse grande herói. 7 de setembro, de novo, também passou. Veja, 7 de setembro já tinha acontecido lá. Mas agora, quando eu digo agora lembrou-se colocar isso também no calendário. Né? Então, os republicanos, podemos concluir, os republicanos foram, de certa forma, bastante inteligentes. Né? Eles construíram uma filosofia para implantar a ordem social no Brasil. E funcionou. Continua até hoje. A escola é um exemplo disso. A escola é muito positivista, de inspiração. A escola ela é essencialmente positivista. Então, os feriados, quando foram marcados? Né? Falamos, foi aqui na República. Qual é o objetivo de marcar os feriados? É relembrar o herói ou é realmente construir este sentimento de nação para que haja ordem, né? A relação não é tanto com a vida do personagem, mas a relação está sempre com o objetivo da República. O que eu poderia ainda dizer? Vamos fazer uma relação com os tempos atuais que estamos vivendo. Então, não é importante. Não, todos os povos têm personagens, eu diria. Eu quero o herói. Quem é o herói? O herói é o Bolsonaro? O herói é o Sérgio Moro? Ou, é o Mandetta? Alguém vai dizer, não, a Dilma era muito mais, o Lula era mais, o Fernando Henrique, sim, esse. Eu quero o herói. Daqui a 40 anos, vamos ver desses personagens que eu citei aí atuais, quem é realmente que passará para a história como herói. Talvez não seja nem o herói mais autêntico, mas é aquele que os poderosos vão decidir que vai passar a ser o herói. Porque qual é o problema? Eu quero o herói, porque eu gostaria que no meio dessa pandemia surgisse algum líder, algum herói que pudesse ser, vamos, porque eu estou inseguro, você está inseguro. Qual é o meu grande questionamento? De que eu, nessa insegurança toda, eu não tenho em quem me apegar que vá me trazer alguma segurança. Isso é ruim, né? Então, nós não estamos com essa aula querendo destruir os heróis. Como eu disse, nós temos uma necessidade natural de ter heróis. Todos os países têm heróis. Se você for nos Estados Unidos, vocês vão ver, né? Qual é a diferença? Que talvez lá o herói tenha um pouco mais de conexão e autenticidade com a vida que ele levou e não como os nossos heróis que foram construídos a partir do objetivo da República. Vocês acompanhem no texto, eu escrevi um texto lá, está bem claro também, se você não entendeu, e lá, daí, a partir da leitura do texto, você poderá também responder aquelas 10 questões que eu coloquei no AVA. Ok? Obrigado. Até a próxima aula.